Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva para conhecer o encantador universo do campo e também como funciona a nossa produção de alimentos. Você vai ver daqui a pouco. As mudanças climáticas são uma ameaça para um planeta sustentável. Nós sabemos que esse é um dos temas mais urgentes da atualidade. Em todo o mundo, existe uma pressão crescente para as empresas buscarem o crescimento econômico, respeitando a sustentabilidade ambiental e valorizando a diversidade social. Estamos em Aquirás, litoral do Ceará, cidade conhecida por suas várias praias e por abrigar um dos maiores parques aquáticos do Brasil. Mistura calor, praia, mar, diversão. E tudo isso combina muito bem com Manga Larga Marchador. Um dos principais objetivos do experimento era gerar valores de referência no consumo de água. Para isso, foram considerados os sistemas de produção a pasto, confinado ou semi-confinado e o tipo do uso da água. Na suinocultura, a preocupação com o meio ambiente é sempre uma prioridade. De modo geral, não há uma normativa ambiental específica para a atividade, mas cada região do país responde de determinada forma. Afinal, depois de tantas etapas, a gente preparando esse cupim juntos e se divertindo e conversando e contando causos, ele finalmente está pronto. A gente começou na panela de pressão para dar aquela máquina do tempo de acelerar, finalizou na parrilha ou na grelha, ficaria muito bom. E parece que tem mais coisa bacana aí que a Clarice já vai contar, né? Mas vamos ver como é que ficou essa carne, olha só que bacana. Essa crostinha aqui foi lá do efeito da brasa. E a maciez foi do efeito do... Desmanchando, hein, Tá Fred? desmanchando. Coisa Olha linda. que maravilha. Aquele sabor da panela de pressão com cerveja. Sensacional. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos conhecer belas histórias do mundo do campo e saber as novidades sobre o setor agro. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre a crescente preocupação global com os efeitos das mudanças climáticas. Você vai ver como o agro tem procurado seguir os pilares da sigla ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa. O foco é promover uma economia sustentável com diversidade social. Vamos conferir? As mudanças climáticas são uma ameaça para um planeta sustentável. Nós sabemos que esse é um dos temas mais urgentes da atualidade. Em todo o mundo, existe uma pressão crescente para as empresas buscarem o crescimento econômico, respeitando a sustentabilidade ambiental e valorizando a diversidade social. A economia globalizada, que vive da alta produtividade e do aprimoramento contínuo da tecnologia, precisa minimizar os danos ambientais e incluir os mais amplos segmentos da sociedade. Pensando nisso, foi criado um conjunto de princípios reconhecidos internacionalmente para orientar o modo como as sociedades avaliam os negócios. Existe uma sigla que aglutina esses princípios e metas, ESG. Ela quer dizer Environmental, Social and Corporation Governance. Na tradução para o português, governança ambiental, social e corporativa. Imagina que eu sou responsável por produzir grãos. Eu não vou olhar simplesmente para o que eu produzo, mas é como eu produzo. Então, como que eu cuido da minha cadeia de suprimentos para garantir que o impacto ambiental seja o menor possível e, aliás, que inclusive gere benefícios para o meio ambiente? Como que eu cuido das pessoas que estão inseridas na minha cadeia de suprimento? Como que eu cuido do meu negócio em si, os meus colaboradores, a maneira como eu tomo decisões naquele negócio, para garantir que as decisões são tomadas no melhor interesse daqueles que são responsáveis pelo negócio e também a sociedade. Então eu estou olhando, os impactos ambientais daquele negócio, eu estou olhando os impactos sociais daquele negócio e eu estou olhando de que forma que eu garanto com a minha governança que todas essas questões estão sendo cuidadas no longo prazo. Ela é jovem,
mulher e uma das lideranças dessa fazenda que ganhou o selo de segunda melhor empresa do agro para se trabalhar no Brasil. A gente precisa gerenciar as propriedades como as empresas que elas são, para que elas possam ter rentabilidade, para que elas possam ter longevidade dentro do mercado. A gente precisa organizar, que é isso que nós estamos tentando fazer aqui no Grupo Morena, os processos que são estabelecidos aqui dentro. Então, os processos de finanças, de recursos humanos, todos os processos administrativos, bem como tudo aquilo que vai chegar lá na ponta, lá na fazenda. Dados do IBGE mostram que para cada 9 homens na liderança de um negócio, só existe uma mulher. E essa falta de equidade se reflete no campo também. Para você falar que tem que ter um ambiente inclusivo, você precisa criá-lo. Então, não adianta eu falar que eu vou ter mulheres aqui, mas na sua propriedade tem lugar, tem alojamento para mulheres. Você está propiciando um ambiente assim, diferenciado, como em qualquer outra empresa. Porém, essa participação das mulheres agregou muito no nosso negócio, porque são visões diferentes. A mulher tem uma cultura, uma política mais agregadora, né? De uma comunicação mais empática. Então, além desse trabalho aqui dentro da propriedade, eu e a Dulce participamos de um movimento que se chama Agroligadas. Então, são mais de 1.000 mulheres, né? O movimento mais capilar do Brasil em termos de inclusão de mulheres do agronegócio. E a Vanessa atribui os excelentes resultados em sustentabilidade do Grupo Morena ao trabalho dos colaboradores da fazenda. Quando a gente fala em números de sustentabilidade, a gente está falando de quantos mil litros de água que eu consigo captar para reutilizar, quantas toneladas de adubo que eu estou conseguindo fabricar ali a partir do meu confinamento, né? De todo esse esterco que a gente está tirando e vai transformar ali em adubo, de quantas toneladas de lixo eu estou conseguindo reciclar. Então, todos esses são números. E aí a gente já entra também em mercado de carbono, estudos que a gente está fazendo aqui, ou no que a gente melhorou a nossa produtividade em áreas de LPF, enfim, todos esses números. Mas a gente jamais conseguiria chegar nisso tudo se não tivesse uma colaboração e um entendimento das pessoas que trabalham conosco. Por isso que o nosso focal point foi em recursos humanos nos últimos 5 anos. E a gente está colhendo muitos resultados positivos. Um bom exemplo de governança é justamente de que maneira que eu constituo instâncias decisórias e de avaliação de risco, de avaliação de todas as pessoas que estão, né, de alguma maneira impactadas e participando daquele negócio, que o nome bonito para isso são stakeholders, né? De que forma que eu posso incluí-los de uma maneira mais representativa nesses processos decisórios e de avaliação do negócio. Então, sem dúvida, quanto mais diversidade eu trago para esses processos decisórios, mais aderente eu estou a boas práticas de governança. O Romeu é o proprietário da fazenda e confia de olhos fechados na sua gestora de processos. No fim das contas, governança tem tudo a ver com fazer a diferença na vida dos funcionários. A partir do momento que o nosso colaborador vá para casa e consiga incrementar na sua residência práticas que aprenderam aqui na nossa propriedade e que eles consigam replicar isso também é um ganho que não se mede em dinheiro. Na verdade, essa é a satisfação maior e a gente precisa mesmo replicar as boas práticas para que isso passe a ser uma rotina, para que comece a fazer parte da cultura. Ajudando a desenvolver um olhar sistêmico das cadeias de valor, educando, né, os seus fornecedores e os seus clientes com melhor uso da terra, redução de emissões, uso da tecnologia a serviço de melhora de produtividade, conciliando com sustentabilidade. Isso a gente tem que ter muito orgulho, tem muitas coisas importantes sendo feitas no Brasil nessa direção, né, de intensificação sustentável. A gente tem muito orgulho mesmo do trabalho das nossas produtoras e produtores rurais. E aqui no Agro Nacional é nítida a participação cada vez maior das mulheres nas mais diversas áreas do setor, contribuindo para um desenvolvimento sustentável. E agora nós vamos até o nordeste do país, no município de Arquirais, litoral do estado do Ceará, para conferir um evento com cavalos da raça Manga Larga Marchador. A região, conhecida por suas belas praias e por ter um dos maiores parques aquáticos do Brasil, é um cenário perfeito para esse evento familiar que ajuda a fomentar a criação do Manga Larga Marchador. Vamos conferir?
do Nordeste. Estamos em Aquirás, litoral do Ceará, cidade conhecida por suas várias praias e por abrigar um dos maiores parques aquáticos do Brasil. Mistura calor, praia, mar, diversão. E tudo isso combina muito bem com Manga Larga Marchador. É o que pensam Lara, Daniel e Marina. O trio se uniu a outros apaixonados por cavalo pela primeira vez, para curtir a beleza do Nordeste em cima do melhor cavalo de sela do mundo. A aventura, que durou 3 dias, começou com o tradicional briefing. Nós vamos fazer 3 provas. Uma prova é a cavalgada planilhada, que é um enduro de regularidade. A iniciativa veio da Associação dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador do Ceará, que já organiza o projeto no estado há 8 anos. É um evento que a gente gosta muito, porque ele traz muito público novo, ele traz muito usuário, e daí ele entra no esporte e depois começa a criar. Então, para a gente sempre fez questão de solicitar isso à Associação Brasileira, para que a gente sempre tivesse, todo ano a gente tivesse uma etapa do Caminho do Marchador. E começou com muita animação no sorteio das equipes, para definir os horários de largada. Horário definido, agora é só pegar colete e planilha e começar a estudar o percurso. O trio tá preparado, viu? E confiante. Eu tô entrando na raça agora, tô com meus primeiros animais lá, primeira procriação, então para mim é um ponto de partida aqui para um negócio maior. Estou empolgada, eu acho que é como eles estavam falando, não é só uma competição, é uma paixão, é um amor pela raça, então espero que seja aí um momento de alegria para todos nós. No dia seguinte, competidores prontos para o vet check. O bem-estar dos animais é a principal preocupação. Por isso, uma equipe veterinária fica de plantão durante todo o evento. Aqui em Aquirás, eles notaram logo na chegada dos animais que um deles precisava de atendimento. Um desconforto abdominal, já foi sondada, já está bem, tranquila, já foi feita analgesia e agora é só responder à hidratação, mas ela não vai competir. Ela vai ficar em observação. O bem-estar é fundamental, né? São animais atletas. Um atleta ele precisa, né, desse acompanhamento, ele precisa realmente dessa atenção diferenciada. Os proprietários eles se preocupam muito com isso. Enquanto a égua é bem cuidada pela equipe, os competidores se preparam para a prova. A trilha começa em meio ao verde da vegetação costeira. O trajeto é marcado com fitas vermelhas. Tempo claro e muito vento. Prova disso é o forte movimento das hélices da estação eólica por onde os conjuntos passam. E eles continuam o percurso, até o momento em que não conseguimos acompanhar de carro. Depois de 1 hora, 7 minutos e 48 segundos. Ponto neutro. Esse é o local onde os competidores param para descansar. Normalmente essa parada dura cerca de 30 minutos. Aqui no Ceará, como é mais quente, os animais sentem mais. A duração vai ser de 40 minutos. E tudo é controlado pelos próprios competidores na planilha. Tempo suficiente para relaxar e hidratar e pensar nos próximos passos. O percurso é muito bom, tem momentos de dificuldade, mas a maior dificuldade mesmo está sendo a gente controlar a velocidade, porque a gente chegou no tempo certo, mas no meio a gente foi tendo que fazer algumas adaptações para poder conseguir, né? E agora vai mudar alguma coisa para a segunda parte? A gente vai tentar controlar mais essa questão da velocidade do animal mesmo. Fim da pausa, hora de voltar para a trilha. Na chegada, água para refrescar e matar a sede. Mais um check-up veterinário antes da próxima prova. E uns minutos para descansar. Na pista de areia, começamos com a avaliação da marcha. O jurado Otto Moll avalia os conjuntos nos quesitos estilo, rendimento e regularidade. Em seguida, divididos em categorias, os competidores se apresentam para a prova de maniabilidade, montada pelo jurado de acordo com a estrutura da pista e o perfil dos participantes. A gente fez uma prova mais dinâmica, mais de velocidade, né? Um pouco menos técnica,
mas uma prova que flui um pouquinho mais, né? Que tem um pouquinho mais de dinamismo para eles. O primeiro conjunto a competir foi João Marlen dos Santos e Dantos Carnaúba, na categoria juvenil. Terminaram a prova com 1 minuto, 6 segundos, 378 milésimos. Próxima categoria, iniciante. As figuras do bastão, do 8 e da árvore dificultaram a vida de alguns participantes. Não foi o caso de Carlos Ponte e Delícia Goitacazes, que fizeram prova limpa e ganharam com larga vantagem. Tempo total, 46 segundos e 72 milésimos. A categoria feminino foi muito bem disputada. As 3 competidoras com prova limpa e diferença de poucos segundos entre elas. Ganhou quem teve mais agilidade. Marina Bernardo e Carícia Alto da Serra, com 1 minuto, 16 segundos, 597 milésimos. Na categoria adulto, Daniel Rangel levou a melhor por apenas 7 segundos. Montada em Lituânia do Colorado, completou a prova com 55 segundos e 266 milésimos, sem faltas. Contra 1 minuto, 2 segundos e 985 milésimos do segundo colocado, Alexandre Parente e Hematita Duas Irmãs. O tempo perdido na porteira foi decisivo. Próxima categoria, Master. Conjuntos bastante experientes, nenhuma falta. César Teixeira e Florença Eufar foram os terceiros a competir e faziam o melhor tempo. Carlos César Lira e Favor da Água Boa até chegaram perto e por menos de 2 segundos não levaram prêmio. Completaram a prova em 59 segundos e 692 milésimos, contra 57 segundos e 881 milésimos do conjunto campeão. Agora aberta, 2 conjuntos. Mais uma vez a porteira foi o grande problema. Agora para o primeiro conjunto, Francisco Nazareno e Fantasma do C2H. Dificuldade que Narcílio Cal não passou. Montado em Evolução do Pichaó, completou o percurso em 52 segundos e 264 milésimos. Terminamos com a categoria Passeio. Francisco Hélio Lima, que se deu bem, além de garantir o primeiro lugar da categoria, foi o melhor tempo geral da disputa. Montado em Urânio OH General, completou o percurso em 41 segundos e 173 milésimos. Como a categoria passeio não pontua no ranking, Bilu não vai levar medalha para casa, mas o gostinho de campeão vai ficar. Assim, o melhor tempo da competição veio da categoria iniciante, Carlos Ponte e Delícia dos Goitacazes. No próximo bloco, você vai conferir a segunda parte dessa matéria super especial desse grande evento com manga larga marchador no litoral nordestino. E também você vai ver ainda hoje. Um dos principais objetivos do experimento era gerar valores de referência no consumo de água. Para isso, foram considerados os sistemas de produção a pasto, confinado ou semi-confinado e o tipo do uso da água. Chegou a hora de um rápido intervalo. Mas não sai daí que o Agro Nacional volta já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E você vai ver daqui a pouco. Na suinocultura, a preocupação com o meio ambiente é sempre uma prioridade. De modo geral, não há uma normativa ambiental específica para a atividade, mas cada região do país responde de determinada forma. E agora nós vamos assistir a segunda parte da matéria especial sobre o evento Caminhos do Marchador, realizado no município de Arquiraz, litoral do Ceará. No último dia do evento, os participantes com seus cavalos podem desfrutar das belas paisagens do local, desbravar trilhas, atravessar mangues e conhecer as dunas, com a vantagem de chegar a lugares onde os carros não chegam. Vamos conferir. O último dia de Caminhos do Marchador em Arquiraz começou com os conjuntos se apresentando para o VetCheck. Hoje não tem GPS nem planilha. Um dia livre. Vale até gastar tempo no penteado.
Antes de sair, uma aquecida nos animais. E a pose para foto. Um cumprimento para o pessoal de casa. E lá vão eles, atrás dos 12 quilômetros de trilha que os esperam. Dia de testar o marchador. Na terra, na água e aos olhos do jurado Otto Moll, que avalia os animais durante todo o percurso nos quesitos comodidade e adestramento. Mais uma vez, a paisagem impressionou. Aquiraz é um lugar de belezas exuberantes. Uma parada rápida para matar a sede. Enquanto isso, o jurado testa as habilidades do marchador e toma nota de tudo. E então, os conjuntos seguem caminho, com destino ao ponto neutro. Uma das principais atrações da cavalgada livre de domingo é contemplar as belas paisagens locais. Sem precisar se preocupar com o tempo, os competidores tiveram a oportunidade de visitar um dos pontos turísticos aqui da cidade, as dunas. Alguém falou aqui que a gente aqui no Ceará, a gente é privilegiado, que a gente tem a praia e a gente tem a serra, né? Então é sempre muito bom, é espetacular você poder estar em cima de um animal desbravando essas trilhas aqui, chegar e se deparar com uma vista dessa. E chegou a hora de descerem as dunas e partirem novamente para a trilha. Quase 2 horas depois, eles retornam ao ponto de partida, o Rancho Bilu. Agora é tirar o colete, dar um refresco para os animais e descansar. E olha o trio aí aproveitando esse momento. Hoje a gente encerrou aí com chave de ouro, mas hoje o sol estava bem puxadinho, né? Então agora descansar, almoçar com a família. Se Deus quiser comemorar o que a gente vai ganhar ali já. E será que eles foram bem no primeiro Caminhos do Marchador que participaram? Vamos conhecer os destaques dessa etapa. São eles: João Marlen dos Santos, campeão da categoria juvenil. Entre os iniciantes, o campeão geral Jade Aires. Em segundo lugar ficou Carlos Ponte. E em terceiro, Carlos Humberto Andrade. Na categoria feminino, Consuelo Marelli conquistou o centro da premiação. Ao lado dela, Marina Bernardo com o segundo lugar e Lara Siebra com o terceiro. Agora a classificação geral da categoria adulto. Em primeiro, Igor Ponte. O segundo colocado foi Alexandre Parente, seguido por Carlos Armando Caputo, o terceiro colocado. Igor Ponte foi ainda o campeão da planilhada, seguido por Jade Aires, o segundo colocado, e César Teixeira em terceiro. Gratificante demais, né? E surpreso, né? Cair numa equipe boa, né? A equipe nos ajudou bastante e ao final tivemos 2 grandes dias de cavalgada, né? Num cenário maravilhoso, que é esse aqui de Aquiraz, que é nossa terra, mas o cavalo permite você chegar a locais que de carro não chega. Seguimos com a categoria aberta. O campeão, Narcílio Cal, representado por Enio Ellery. Em segundo, Francisco Fragoso. Agora, Master. O primeiro colocado foi César Teixeira, seguido por Enio Ellery na segunda colocação e Carlos César Lira na terceira. Na maneabilidade, o primeiro lugar geral foi de Carlos Ponte, montando Delícia Goitacazes. O segundo lugar ficou com o Narcílio Cal e Evolução do Pichaó. Daniel Rangel e Lituânia do Colorado completaram a premiação em terceiro. O segundo Caminho do Marchador, o primeiro foi de Itaíba, já tem bastante tempo. E aí, dessa vez, a gente conseguiu participar de novo e ter um bom resultado, né? Para a diretoria, mais um Caminhos do Marchador de sucesso. O percurso foi maravilhoso, a estrutura aqui é muito boa. A gente tem paisagens diferentes, né? Como esse Brasil é bonito, né? É muito diverso. E foi realmente muito bom. Andamos numa área de mangue, duna, atravessamos assim umas matas fechadas. Foi assim muito bom, muito diversificado, né? Diversidade que só um país tão grande quanto o nosso pode ter. E só mesmo Manga Larga Marchador para nos levar a esses lugares belíssimos e desbravadores. Explorar as belezas do litoral nordestino com o Manga Larga Marchador deve ser uma experiência inesquecível. E aqui no Agronacional, a gente tem esse privilégio de mostrar as riquezas e a diversidade do nosso lindo Brasil. Vamos agora conhecer um estudo da Embrapa e uma grande empresa de alimentos que teve como objetivo trazer valores de referência para o consumo de água na atividade leiteira.
A pesquisa foi realizada em 1.200 fazendas nos estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais e deve auxiliar os produtores e o setor leiteiro para o melhor uso da água na produção de leite. Um trabalho de pesquisa que teve início em 2016, fruto de uma parceria entre uma das maiores empresas de alimentos e a Embrapa. Começamos com propriedades piloto e em 2021, para 2022, a Nestlé toma como base que todos os fornecedores dela iriam ter hidrômetros instalados. Então hoje nós estamos mais ou menos falando de 1.200 produtores de leite que têm hidrômetros instalados nas suas propriedades, gerando dados mensalmente sobre o consumo de água nos vários usos que há na propriedade leiteira. Um dos principais objetivos do experimento era gerar valores de referência no consumo de água. Para isso, foram considerados os sistemas de produção a pasto, confinado ou semi-confinado e o tipo do uso da água. Nessas propriedades, nós estamos monitorando esses vários usos. Um dos objetivos finais é, então, gerar esses indicadores de referência por sistema de produção e tipo de consumo de água. Porque isso ainda não existe no Brasil e poucos países do mundo têm essa informação. E qual que é o nosso grande fator diferencial? O tamanho do banco de dados. Geralmente, quando você acha dados sobre consumo de água nas propriedades leiteiras, isso é feito numa propriedade ou em duas. Nós estamos falando de 1.200 propriedades gerando dados, então isso é inédito no Brasil. O estudo levou em consideração dois principais aspectos: as condições climáticas de cada região e a dieta dos animais. Hoje nós conseguimos identificar que uma vaca em sistema pasto está bebendo em média 65 litros de água por dia. Esse consumo dessa vaca, ele sempre tem que dar, a informação tem que estar relacionada a qual o indicador de litros de leite por vaca. Porque uma vaca que produz mais leite, toma mais água. Uma vaca que produz menos leite, toma menos água. Então essa vaca que hoje em sistema pasto está bebendo 65 litros de água em média, ela está produzindo em média 15 litros de água, 15 litros de leite por dia. Já no sistema confinado, esse valor está em torno de 90 litros de água por dia para uma vaca com uma produtividade de 24 litros de leite por dia. E no sistema em semi-confinamento, ele está entre esses dois valores, em torno aí de 68 litros de água por vaca por dia. As 1.200 propriedades escolhidas para o experimento estão localizadas em 3 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Os dados podem servir como base para os produtores terem ideia da situação do consumo de água nas suas propriedades. Como hoje nós não temos ainda a cultura de medir água, e nós precisamos melhorar muito isso, porque se fala em torno de 1 milhão a 1.200.000 propriedades leiteiras no país hoje. A grande maioria delas não está medindo o seu consumo de água. E todos nós concordamos que a água é um fator fundamental para a produção de alimentos e para a produção de leite. Então, como a grande maioria hoje não está medindo a água, esses valores de referência vêm ajudar o produtor a começar a conhecer hidricamente a propriedade dele. Mas o passo que nós queremos que esse produtor tome é: eu preciso medir o meu consumo de água, eu preciso gerar os meus próprios indicadores, porque o seu indicador vai refletir a sua realidade produtiva. Ótima iniciativa da Embrapa em parceria com o setor privado. E fica a sugestão para que os produtores espalhados por todo o país comecem a medir o consumo de água em suas propriedades leiteiras. Afinal, cerca de 87% do leite é composto por água. O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de carne de porco do mundo. E o cuidado com os impactos no meio ambiente causados pelos dejetos dos animais é uma medida muito importante na suinocultura. Vamos acompanhar agora algumas formas sustentáveis para o manejo correto dos dejetos dos suínos, seja através da compostagem, biodigestores ou de outros tipos de tratamentos. Vamos ver. Na suinocultura, a preocupação com o meio ambiente é sempre uma prioridade. De modo geral, não há uma normativa ambiental específica para a atividade.
mas cada região do país responde de determinada forma. Quer ver só? Estados como o de Santa Catarina e o Paraná, que têm os maiores rebanhos nacionais, já contam com determinações estaduais específicas. A criação dos animais não pode agredir o ambiente. Então, por exemplo, os dejetos, né, eles, para serem devolvidos para o ambiente, eles têm que passar por um tratamento mínimo, seja esse tratamento um processo de reciclagem, né? Até a biodigestão anaeróbica que você comentou, é um processo de reciclagem que promove um certo nível de tratamento e que permite o uso desses resíduos, de parte deles, do resíduo líquido reciclado, como fertilizante na agricultura, sem causar danos, seja ao solo, à cultura. Mas e quando não há possibilidade de utilizar esses resíduos na agricultura? Em situações em que não há possibilidade de se utilizar esses resíduos na agricultura e seja preciso devolvê-los a um curso d'água, por exemplo, né? Aí se faz necessário promover formas de tratamento que reduzam drasticamente matéria orgânica, concentração de nutrientes, para que esses dejetos tratados não alterem as condições do curso d'água em que eles serão lançados. Segundo o especialista, o ideal é que os dejetos da suinocultura sejam reciclados na agricultura. E por que isso é importante? Primeiro, vai ser um meio economicamente mais viável de se lidar com os dejetos. Ou seja, é mais barato reciclá-los para uso na agricultura do que tratá-los para lançar num curso d'água. Tá? Isso custa mais caro. Além disso, ao se promover a reciclagem, vão ser gerados dois insumos diferentes, né? Um deles, o próprio fertilizante orgânico, né? Então, o produtor, se ele tiver áreas agrícolas na propriedade, ele vai poder economizar na compra de adubos, por exemplo, porque ele tem esse fertilizante orgânico, né? Então, isso por si só já é uma economia. E, além disso, num biodigestor, ocorre a produção de gás, que é composto principalmente por metano, que é um gás combustível. E em torno de 70% a 75% do biogás é composto por metano, né? E esse metano, esse biogás, pode ser usado para gerar energia. Com relação à sustentabilidade, é necessário pensar no tripé social, ambiental e econômico. A suinocultura de alta produtividade, racionalmente conduzida, que faça uso dessas ferramentas, desde a alimentação dos animais, pensando em minimizar geração de resíduos, como a adoção do uso de biodigestores para a reciclagem dos dejetos, ela passa a ser bastante sustentável, porque se minimiza ao máximo a agressão ao ambiente, né? E são gerados produtos que são insumos importantes. Veja, numa atividade em que se faz a biodigestão anaeróbica, se produz o fertilizante orgânico e ele é utilizado na própria propriedade ou no entorno dela, isso vai ser bastante importante para minimizar a pegada ambiental daquela atividade. Para finalizar, Ruiz reforça que é mais vantajoso ao produtor quando a atividade utiliza biodigestores e os dejetos dos animais. Esse modelo, né, em que se tem o biodigestor, a utilização dos dejetos, é muito mais sustentável. E isso, estando aplicado a uma atividade que é extremamente produtiva, né, e que é eficiente na produção, tende a gerar um produto final de um valor mais acessível para a população. Então, veja, a gente está conseguindo incluir aí dois aspectos bastante importantes da sustentabilidade, né? Tanto o ambiental como o econômico, o financeiro. O
professor Urbano mostra que práticas sustentáveis ajudam não apenas o meio ambiente, mas também contribuem para baratear os custos de produção, oferecendo um alimento mais acessível para a população. E não perca no próximo bloco! Afinal, depois de tantas etapas, a gente preparando esse cupim juntos e se divertindo e conversando e contando causos, ele finalmente está pronto. A gente começou na panela de pressão para dar aquela máquina do tempo de acelerar, finalizou na parrilha ou na grelha, ficaria muito bom. E parece que tem mais coisa bacana aí que a Clarice já vai contar, né? Mas vamos ver como é que ficou essa carne, olha só que bacana. Essa crostinha aqui foi lá do efeito da brasa. E a maciez foi do efeito do... Desmanchando, hein, Tá Fred? desmanchando. Coisa linda. Olha que maravilha. Aquele sabor da panela de pressão com cerveja. Sensacional. Agora nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente que o Agro Nacional volta já já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E agora chegou aquele momento de descontração com uma receita deliciosa de cupim, um bate-papo informal sobre a produção de Nelore e boa música. Vamos acompanhar mais um episódio da série Cupim Sabor de Nelore com os mestres churrasqueiros Fred Paim e Clarice Schwartzman e o músico Yassir Shediak, que recebem o jornalista rural José Neto. Vamos conferir! Ela contempla o oceano, mas não é sereia. Ela é o brilho da estrela nesse pescador. Seu carinho solitário marcado na areia. Sua lágrima salgada na imensa dor. A gente faz churrasco na beira da praia também, Fred? Muito. Churrasco é em qualquer lugar, é multigeografia, multidade, multitudo, fantástico. Belíssima música para começar o nosso dia, recebendo um amigo aqui, uma figura que também deve gostar muito de uma praia, de uma fazenda, do belo de um assado. Zé Neto, bacana te receber aqui. Obrigado, Fred. Tudo bem? Com a Clarice aqui também. também. Obrigado, Yassir, pela música. Começa, estou me sentindo bem em casa aqui, viu? Claro, com certeza. Aqui é a casa de quem curte um bom churrasco, uma boa carne. E para ter uma boa carne, qual que é o segredo? De onde vem a boa carne? A boa carne, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, para mim, qualidade de carne é aquela carne que vem do pasto, bem saborosa. Esse é o meu gosto pessoal por carne bovina. Que bacana, hein? Mato Grosso do Sul é muito bacana mesmo, muito divertido, um lugar lindo, espetacular, gente muito, muito boa. E como é que é a sua relação, então, aí, vindo do Mato Grosso, você está aqui em São Paulo, está no mundo da televisão, como é que é o seu trabalho aí? Bom, sou nascido em Campo Grande, então acho que isso tem muita relação com carne bovina, com carne de qualidade e com a raça Nelore. O Mato Grosso do Sul ele tem biomas, o Cerrado e o Pantanal, que são muito desafiadores para você gerar qualquer tipo de riqueza lá. Então você tem o ciclo das águas no Pantanal, que se você não tem um animal rústico, você não consegue fazer a pecuária lá. E você tem um Cerrado com um período de estiagem também, que o bicho, se não for o rústico, enfrentar aquele período seco, ele não consegue se desenvolver. Então, cresci nesse meio, fui criado em chácara, e aí peguei o gosto pela coisa. Quando eu fiz jornalismo, não me restou outro caminho que não fosse o jornalismo rural, a comunicação rural. E aí comecei meus passos lá em Campo Grande, vim para São Paulo e trouxe de lá o gosto por carne de qualidade. Mas que bacana, jornalismo rural é um tema interessante, né? Você acaba viajando o Brasil todo, conhecendo várias realidades. O que você tem sentido aí que está acontecendo nesse novo agribusiness, na nova pecuária? O que você conta? Acho que é um privilégio muito grande. Eu viajei bastante o país, conhecendo o país que produz. E acho que isso é um privilégio mais do que você conhecer o Brasil turístico, por assim dizer, porque daí você conhece o país de verdade. E eu acho que o que está acontecendo é que agora assim, você enxerga nos produtores o brilho que eles têm de virarem empresários, de desbravarem o Brasil e conseguir gerar riqueza a partir de cada tipo de bioma que a gente tem aqui. E assim, o que está acontecendo agora é que assim, pegou fogo mesmo o negócio,
e o pessoal tomou gosto, tomou orgulho pelo agro e está deslanchando a nossa produção, assim, deslanchando a nossa vocação natural para a produção de alimento, produção de... Eu não acho que pegou fogo, eu acho que a brasa é que acendeu. De brasa, a Clarice entende muito. Não, né? a gente está preparando aqui uma surpresa deliciosa em homenagem ao FD, né? Com uma receita, memória afetiva. Sim. Mas o que eu acho lindo no Zé Neto é que toda essa vivência dele, né, e a escolha da profissão jornalista, porque um bom jornalista ele tem esse talento de contar histórias, né? Então você viveu, né, com toda essa riqueza dos biomas que você falou, e hoje você leva, né, para essa sua profissão muitas histórias, esse olhar de curioso, né, de ter vivenciado com muita verdade tudo isso. É um desafio porque assim, a gente tenta contar as histórias, mas as histórias que a gente escuta são muito melhores do jeito que a gente consegue contar. Assim, é cada conto bacana de produtores que de repente saíram lá da sua terra do Rio Grande do Sul, aí você vai lá para o nortão do Mato Grosso, e aí lá todo mundo chama todo mundo, são os gaúchos, né? Vieram para cá, desbravaram, tomaram essa terra. Eu escutei cada história que me fez me orgulhar de pertencer a esse setor, e imagino os produtores que agora estão vendo os frutos do seu trabalho, assim, carregando, mesmo, servindo de locomotiva para a economia do país. Cada convidado que veio aqui teve uma história diferente do cupim, de maneiras diferentes de preparar, sabores, texturas, técnicas e coisa e tal. A gente vai aprontar alguma aí para ele? Então, hoje a gente vai fazer uma receita que traz uma memória afetiva, que é na panela de pressão com cerveja preta, caramelizado, e para acompanhar um arroz birubiru, bem rústico, né, Paim? Uma receita nossa também, que misturado ali vai ficar uma delícia. Mas às vezes está chovendo, às vezes você está na cidade e quer lembrar lá da roça, então a gente vai fazer uma receita para poder fazer também na cozinha até do apartamento, com a memória afetiva lá do campo. E quem tem uma memória muito boa das histórias é meu amigo Yacir, não é? Eu tenho uma parte da minha família que é do Nordeste, né? Minha avó era do Ceará. E lá no Ceará, eles levam a boiada com o aboio, que é uma espécie de canto que chama o gado. Então eles fazem mais ou menos assim. Ê, gado bravo, vou levando a boiada pra fazenda São João, onde fica Joaninha, dona do meu coração. Ê, gado bravo. Bacana. Eu acho que o povo não tem toda essa afinação não, viu? Mas muito bonito, muito bonito. Mas os animais inspiram as músicas, né? Ainda mais poesia. Gado Nelore, aquele branquinho no pasto verde, sempre é uma no cena Nordeste tem muito aboio, linda. né? Isso chama aboio, né? É do boi, aboiar. Então é muito comum aí, eles cantam bem, eles sabem fazer muito, é bonito. É inspirador, é inspirador. E sabe assar uma carne também, né? Isso é que é interessante, você tem um toque do Nordeste, um toque do Sul, um toque do Mato Grosso, um toque mais aqui de São Paulo, mineiro, um belo de um cupim no fogão a lenha também, vai muito bem, né? A hora que você falou das várias formas de preparo, realmente lá na chácara a gente tinha um fogão a lenha. Então assim, quando não dava para acionar a churrasqueira, a gente reunia a família toda em volta do fogão a lenha, todo mundo ficava aquecido, aí os pratos eram mais variados, entre eles o cupim também. Imagina cada história que sai em volta desse calorzinho ali. Né? É fantástico, fantástico. E Zé, o cupim só tem raça zebuína. Qual é o principal representante do zebu e por que esse animal, essa raça, tomou tanto conta do Brasil com tanto sucesso? O Nelore é espetacular, né? O Nelore, principal raça zebuína aqui no Brasil, 80% do nosso rebanho de 215 milhões de cabeças é Nelore ou anelorado. E o Nelore, ele se tornou uma raça muito importante. Primeiro, o Brasil, um dos principais produtores, o principal exportador de carne bovina do mundo, se tornou essa potência que é por conta do Nelore. Aqui a gente tem situações diversas em biomas com condições climáticas, topografias distintas. Então, o Nelore, por ser tão rústico e por se desenvolver tão bem nessas terras, né, seja no semiárido, no cerrado, no Pantanal, ele permitiu que o pecuarista se desenvolvesse e gerasse riqueza em qualquer uma dessas situações. É por isso que ele virou a estrela da nossa pecuária. É engraçado a gente dizer que o Nelore veio de fora, ele parece tão brasileiro, né? Se incorporou tão bem. Pois é, o Nelore
originário da Índia, né? Mas com certeza o Nelore que a gente tem aqui no Brasil hoje tem muito da nossa impressão, muito do nosso trabalho de melhoramento voltado para o que o Brasil precisa mesmo. Então acho que já é brasileiro já, viu? Brasileiro dá muito orgulho para todos nós, né? Muito, e além muito de ter orgulho, o orgulho tem todo um sabor, uma maciez, uma carne maravilhosa que a gente vai desfrutar daqui a pouco, certo, Yasser? Certíssimo. Posso tocar uma moda? Claro, para abrir o apetite. Vou fazer um ponteado de viola que chama Batuque do Jacu, porque eu moro na Cantareira e lá tem muito jacu. E às 5 horas da manhã eles fazem uma barulhada, eu sempre acordo, fiz uma música em homenagem a eles. Afinal, depois de tantas etapas, a gente preparando esse cupim juntos e se divertindo e conversando e contando causos, ele finalmente está pronto. A gente começou na panela de pressão para dar aquela máquina do tempo de acelerar, finalizou na parrilha ou na grelha, ficaria muito bom. E parece que tem mais coisa bacana aí que a Clarice já vai contar, né? Mas vamos ver como é que ficou essa carne, olha só que bacana. Essa crostinha aqui foi lá do efeito da brasa. E a maciez foi do efeito do... Desmanchando, hein, Tá Fred? desmanchando. Coisa linda. Olha que maravilha. Aquele sabor da panela de pressão com cerveja. Sensacional. O que você achou, Clarice? Vamos, tá lindo, vamos faz servir. a propaganda aí para o nosso servir. Convidado. Olha a umidade que ele mantém, né? Desmanchando esse aroma incrível. Né, e a gente tem ainda uma redução, né, com essa cerveja e com alguns vegetais para dar um sabor também. Todo o molho que a gente usou, aquele caldo na panela de pressão, desceu para virar essa redução, não é, Clarice? Ainda, o que é uma redução? Surpresa. Uma redução. O Zé, não é fácil, porque ele também cozinha bem, né? Então... E o arroz birubiru ainda, que a gente puxou com bacon. Mas por que chama arroz com birubiru? Ovo, porque ele tem essa mistura, né? Tem batata palha, bacon, tem um presuntinho picado, várias, é uma mistura, fica uma delícia. Jogador de futebol. Pode ser bem provável, né? A gente se reuniu e foi um tempo bacana, né? Enquanto a gente esperava ficar pronto o cupim, uma peça que tem os seus cuidados, suas nuances para fazer. E lá na minha terra a gente usa algumas técnicas de preparo que são até mais demoradas um pouco. O pessoal se reúne na noite anterior, transforma o cupim em manta e coloca ele para dormir no sereno, temperado, que daí ele pega o sabor do sereno para fazer o churrasco no dia seguinte. Ou pode ser o cupim soleado também, o pessoal aí prepara de manhã, bem de manhãzinha cedo, ele começa a curtir naquele sol da manhã, aquele primeiro sol da manhã, e também pega uma acentuação de sabor só com o sal e a gordura e o colágeno do cupim aí que transformam ele em um outro prato super delicioso. Que maravilha. Também. A gente quer saber mais disso agora, bom apetite. Em cada lugar tem uma história de cupim, né? De receita, de encontro. Lá no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, se vocês fizerem isso aí, a onça aparece. Não aparece? A gente espanta a onça com a caixinha, aquela caixinha com a tela verde. A segunda peça está deliciosa também. O que você mais destaca, Clarice, sobre o cupim? Eu acho assim, quando você descobre essa carne, o sabor, a potência que ela tem, né, o quanto ela é rica em sabor, né, nesse marmoreio, fico até salivando em falar, e o produtor pode ter muito orgulho, né, da produção, do trabalho que ele faz lá no campo, né, e a gente cada vez mais acessando essa carne, usando, eu participo de muitos festivais, muitos eventos, e eu vejo meus colegas também, em todo lugar que eu vou, as pessoas cada vez mais usando o cupim como uma carne brasileira, com preparos, né, com temperos brasileiros,
Até comparando um pouco com o churrasco americano, né? Que tem o peito como uma referência, que é o rei do churrasco americano. Chamam do brisket, né? Que é o peito bovino. E a tendência, né, é que o cupim seja o nosso peito, né? No churrasco americano. Vou tirar uma dúvida com vocês são chefes, já são experientes nesse setor. Eu gosto muito de hambúrguer, já fiz curso de hambúrguer, tentei virar especialista nisso. Acho que o cupim vai bem no hambúrguer? Muito. Olha, é um teste que a gente está curioso e vai ser divertido convidar você para participar. Já provei. Nossa, já são 2 pratos na conta aí, hein? É o cupim soleado ou o cupim serenado e agora o hambúrguer de cupim pra gente testar. Porque um hambúrguer, para ser saboroso, ele tem que ter uma porcentagem de gordura 30%, 20%, depende. E essa carne, com esse entremeado de gordura, com esse marmoreio, funciona muito bem. É muito saboroso. Essa preparação lenta que a gente fez, basicamente o que ela faz? Ele quebra o colágeno, que é o componente da fibra muscular, e aquilo se transforma nesse caldo maravilhoso que tem sabor e vai amaciando e coisa e tal. Quando você moe a carne, o processo físico já vai quebrando um pouco dessa fibra e depois, na hora do preparo, ele já distribui o sabor, a textura, o colágeno como um todo. Então é bem provável, porque a gente tem feito hambúrguer de peito, que é uma carne que tem um processo extremamente lento, talvez até mais lento até do que o cupim, e fica sensacional. Fica aí o desafio, né? Você vai estar junto? Pode me chamar que eu vou chegar aqui e já vou tirar umas músicas que vão falar sobre a história do Nelore no Brasil. Que bacana. Boas modas de viola para acompanhar bons pratos. A gente pode até tocar uma moda. Bora. Essa combina também, viu? É a vontade de pegar na sua mão, é o meu desejo de roubar seu coração, é o perfume, o sorriso delicado, é a vontade de viver nesse pecado, é a primavera em começo de estação, é o carinho de uma flor na sua mão, é a liberdade de seguir nesse caminho. Encontrar nosso cantinho, é a vontade de seguir nesse caminho. Felicidade encontrar nosso cantinho. Eu sempre fico com água na boca com esses pratos desse quadro. É impressionante a variedade de preparos desse corte. Já estou aqui ansiosa para ver essa receita de hambúrguer com carne de cupim. Deve ficar uma delícia, né? E esse foi o Agro Nacional, um programa que dá voz a um dos setores produtivos mais importantes do país. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se você quiser entrar em contato, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Conta pra gente o que você mais gostou do programa de hoje. Qual matéria você gostaria de ver aqui no ar? Venha fazer parte do Agro Nacional junto com a gente. Eu espero por você na semana que vem. Tchau, tchau.